Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui na aula do professor Jorge Formiga. Trouxe para vocês aqui conteúdo sobre a integral definida e a relação que ela tem com a integral de rima. Isso puxa bem o que foi visto nas duas primeiras aulas. Então, se você não viu, é importante que dê uma olhada nas duas primeiras aulas, que fala sobre soma de rima, extremamente fundamental para a gente continuar daqui. Que aqui esse assunto ele formaliza e define a ideia da integral mesmo, pela integral definida pela integral de rima. Nós vamos ver agora. Então, para isso, vamos recordar um pouco que lá dentro da primeira aula eu trouxe para vocês uma estimativa de área de uma função f de x através de pequenas subdivisões. Essas subdivisões poderiam ser feitas da quantidade que você desejasse, mas já sabemos que quanto mais divisões, ou seja, quando fazemos ela tender a infinito, nós teríamos aí a área precisa sobre a curva, né? Sobre a curva aqui. Quanto menos divisões, menos precisa fica. E esse limite foi representado por essa soma, limite dessa soma aqui. Então essa foi a definição que vimos lá atrás de rima, aplicado em cálculo de distância, cálculo de área, né? E você vai ver mais aos poucos nas outras aulas que está extremamente ligado aos problemas da engenharia. Então, sabendo disso, qual a relação que essa soma de rima tem com a integral? Primeira pergunta. Então, a integral de rima fala o seguinte: se essa função é contínua, que você está trabalhando com ela, e você conhece o intervalo de onde você quer calcular essa soma dessas áreas, né? Dentro, se ela é contínua aqui dentro, é possível você representar essa soma das bases vezes a altura, limite dela para n divisões tendendo a infinito, como esta representação aqui. Está dizendo que isso é igual a isso, desde que o limite exista. Essa nova escrita que você está vendo aqui é a escrita da integral. Mostra que aqui é uma integral definida, né, definida, porque nós estamos escrevendo o limite de integração definida de a até b, da função f de x dx. É assim que nós vamos ler. Integral definida de a até b de f de x dx. Que você olhar no canto superior direito, esse a e esse b representam o limite de integração. O f de x é o integrando e o dx é a variável independente, é o elemento infinitesimal, é o termo que quando nós fazemos o ΔX aqui embaixo tender a zero, ele se transforma em dx. Então ΔX vai se transformar em dx nessa notação. Esse símbolo somatório aqui, o sigma, ele é trocado pelo esse símbolo também de soma, né? Símbolo esse que foi introduzido por Leibniz, né? Que é o sinal de integral. Ok? A integral definida vai sempre dar um número como resposta, desde que você defina que a e b são números, né? Então, no final, a integral vai dar um número. Guardem bem isso, a definida vai dar um número. E há situações nos quais é mais vantajoso trabalhar com intervalos e comprimentos diferentes, né? Então, depois eu vou falar com mais detalhe dessa terceira observação, tá bom? Eu falo intervalo aqui, ó, esses intervalos aqui. Quando nós estamos trabalhando com estimativas, a gente vê que, dependendo da função, nós fazemos sempre o ΔX iguais. Mas em outras situações vou mostrar para vocês a vantagem, às vezes, também de trabalhar com esse ΔX diferente. Porém, isso só vantagem, só tem vantagem nisso para determinadas funções, ok? Pois bem, vamos lá. Então, o que é que a gente sabe, então? Nós sabemos que a soma de rima, né, pelo um ponto amostral aqui,
quando f de x é maior ou igual a zero, ou seja, ela está acima do eixo x, isso aqui pode ser lembrado por área de retângulos, né? Se você juntar essa soma, né, de base vezes altura, eu tenho uma soma de Riemann, né, para f de x acima do eixo f de x totalmente positiva, né, maior ou igual a zero aqui acima do eixo x. Que também, se esse f de x é maior ou igual a zero, esse símbolo de integral também representa essa área precisa aqui, né? Não podemos esquecer que isso só é verdade, só é igual a isso, desde que o limite exista. Aí alguém se pergunta, mas se a área, se a função, ao invés de ele estar só em cima, ela está aqui em cima, ela vem aqui embaixo e sai de novamente. Né? Casos como esse, você pode encontrar funções que ora está em cima, ora está embaixo. Né? Aqui nós temos pela soma de Riemann e aqui temos a representação geométrica feita pela integral. Mas isso é fácil. Teoricamente, essa integral aí, que acabamos de mostrar, ela representa, como ela representa áreas, né? É a área positiva menos a área negativa. Então, a área 1 é essa área aqui, mais essa área aqui. Ou seja, tudo que é positivo. Depois, a gente retira a área 2, né? Área 2. Teoricamente, é isso. Você tem... Então, como representa essa integral, representa a área, você pode pegar a soma das áreas positivas e retirar as áreas que estão abaixo. Lembre-se que lá na derivada, nós usamos a ideia sempre de reta tangente para se calcular a definição de derivada, né? Aqui vocês estão começando a perceber que a integral definida está intimamente ligado ao cálculo da área sobre a curva. Pois bem, sabendo disso, então a gente pode mostrar o teorema para vocês, que fala o seguinte, para resumir a história aí, se o limite dessa soma das bases vezes a altura para n divisões tendendo a infinito, quando isso conterne o limite existe, e isso vai ser a própria integral definida de a a b de f de x dx, onde esse ΔX é o intervalo, né, da base calculada pela... lembrar aqui de A até B, né, o intervalo que você quer integrar a função, né, e N vai ser a quantidade de divisões. Então, esse teorema só formaliza o que nós falamos até hoje. E esse xi são os valores, né, 1, 2, 3, x1, x2, x3, xn, que já calculamos, mostramos como se determina nas aulas anteriores. Então, isso só formalizei para vocês um teorema da definição que já foi construída no início dessa aula. Isso é um teorema. Né? A integral definida de A até B de f de x dx é igual à soma de Riemann, o limite para n tendendo ao infinito. Pois bem, então com essas duas informações aí ligadas, conectadas, a gente vai pensar agora no cálculo da área. Então, primeira letra A, o que é que fala a primeira A? A letra A, calcula a soma de Riemann para f de x igual a x ao cubo menos 6x, tomando como pontos amostrais as extremidades direitas de A a 0 e B igual a 3, para n igual a 6. Então já deu um intervalo de A a B, começando de 0 indo até 3, dessa função cúbica para 6 subdivisões. E depois ele pede para usar o símbolo, usar a notação de integral. Né? Calcula a integral de 0 até 3 dessa função aí. Ok? Então vamos lá. Então a gente não precisa conhecer muito bem o gráfico, mas se a gente tiver uma ideia, a gente já começa a pensar o que é que está sendo feito. Então a função cúbica é essa que você está vendo em cima, onde eu vou ter parte da área positiva e parte da área negativa. Então, se a gente já conhece o gráfico, a gente já tem uma ideia que provavelmente a resposta vai dar negativa, porque a área 2 é maior que a área 1 e a área 2 é negativa, está aqui embaixo. Né? Então pela soma de Riemann, já sei que extrema direita é o R6 dividido right 6 aqui, o R6, né, é o somatório de 1 até 6 das bases vezes a altura. Então quem é a base? A base, né, é o 6 menos, é o 3 menos 0, né, dividido por 6. Né? Então, eu já sei que é 3 menos 0 dividido por 6, eu já sei que o meu intervalo vai dar meio. Então já sei quem vai ser cada... Já tenho aqui 6 subdivisões, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E cada um vale
0,5. Então a base do meu retângulo é 0,5. Falta agora calcular a altura, o f de xi. Como é a extrema direita, eu vou precisar. Então eu tenho aqui 0, aqui é 0,5, o f dele quanto é que dá, né? Depois eu tenho 1 aqui, o f de 1, eu tenho 1,5, o f de 1,5, o 2, o f de desculpa, gente, estou passando aqui da curva, né, para não ficar bagunçado, mas quando bate aqui o f está exatamente sobre o ponto da curva, ok? Então, tá bom? Então aqui o f de 2, o f de 2,5 e assim por diante. Então já tenho aqui x1, x2, x3, x4, x5, x6. Sabendo disso, então ΔX é igual para todos. Então f de x de meio, como eu disse, que eu estou pegando extrema direita, senão eu começaria pelo 0, mas como é extrema direita, eu vou começar pelo 0,5. Então f de 0,5, f de 1, f de 1,5, f de 2 e assim por diante. Dessa forma, substituindo esse 0,5 dentro da minha função, né? Então o f de 0,5 ao cubo menos 6 vezes 0,5 está aqui, ó. O meio está aqui fora em evidência, né? Esse aqui é o ΔX. Isso aqui são os valores de f de 1, f de 1,5 está aqui, f de 2 está aqui, f de 2,5 está aqui e o f de 3 está aqui, ambos substituindo na minha função f de x. Fazendo esse algebrismo aí, simplificando, eu vou ter a estimativa dessa área, né? Como eu disse, deu negativo porque a área de baixo aqui é maior do que a de cima. Tá bom? Aí, professor, mas a área negativa? Sim, nós estamos calculando a integral, ok? Ou seja, a soma de Riemann. Se fôssemos calcular a área de um objeto, aí a gente sabe que isso aqui, o valor dele teria que ser em módulo, né? Tá bom? A área de uma placa ou de qualquer coisa aí que estivesse próximo a essa função. Pois bem, já comentei, né, que a soma de retângulos azul acima menos a soma das áreas retângulos amarelos. No caso da letra B, note que ele está pedindo a integral aí definida de 0 a 3 dentro dessa função aí, x ao cubo menos 6x dx. Primeiramente, observe que a função ela é contínua dentro desse intervalo 0,3. E determinar a integral aqui dentro desse intervalo, até o momento, pela soma de Riemann, ou melhor, pela integral de Riemann, nos permite lembrar dessa fórmula que já foi apresentada nessa aula, dependendo do somatório dessas bases vezes a altura, desses retângulos que nós subdividimos abaixo da curva, e fazendo esse limite quando n vai para infinito. Esse é um exemplo que eu comentei lá atrás, que requer o uso do limite e que muitas vezes é complexo de se resolver, porque esses limites nem sempre são simples, né? Tratar deles ou construir a lei de formação para ele. Por exemplo, primeira coisa, vamos precisar determinar quem é esse ΔX. Bom, então nós sabemos o intervalo que é de 0 a 3, então 3 menos 0 sobre n divisões, porque faremos essa divisão tender a infinito, então não temos quantas divisões no momento, então ΔN, ou melhor, ΔX é 3 sobre n. x0, que é o intervalo inicial, vai ser 0. x1 é o 0, é o x0, né? Mais ΔX, então 3n. x2 é o x1 mais ΔX, então dá 6n. x3 é o x2 mais ΔX. Mas observe que o que eu estou fazendo isso aqui é tentando buscar quem é o termo geral, né? O xi é. Note que o que está acontecendo aqui é que cada termo depende dessa lei de formação, né? O primeiro, quando o i for 0, vai zerar tudo, então x0 é 0. Quando o i for 1, 3 vezes 1, 3 sobre n, que dá aqui, ó, 3n. Quando o i for 2, 3 vezes 2,
6 sobre n, é o x2, e assim por diante. Então esse aqui é o termo geral, o qual é possível determinar o enésimo termo, né, dele. Observe uma coisa. Então eu criei aqui o xi, nós criamos o xi para colocar aqui dentro. Então eu tenho aqui agora esse limite é dado por essa expressão aqui, que é o f de xi, que xi é 3i sobre n vezes ΔX. Bom, aplicando 3i sobre n dentro da minha função, né, obtém-se essa equação aqui, onde o ΔX eu tirei daqui do somatório e coloquei aqui fora. Então, fica essa expressão aqui, que foi construída com base na minha função. Vou levar isso aqui para a próxima página. Levando para a próxima página, por enquanto sem mudança nenhuma, vamos agora fazer esse algebrismo aqui, né, o 3, isso tudo ao cubo, né, multiplicar esse daqui por esse. Então, dessa forma, eu tenho isso que está aqui, tá aqui, e isso que está aqui, está aqui. No entanto, vamos procurar entender, isso está sendo feito para buscar resolver esse somatório e fazer aparecer o n, porque aqui nós temos um limite que depende de i e depende de n aqui, só que esse somatório, ele é um somatório que o i começa de 1 e vai até n, então a ideia aqui é buscar o termo geral, né? Então esse assunto de determinar o termo geral de um somatório é visto lá no curso de séries. Bom? Então aqui eu vou até recorrer essa fórmula, ou melhor, essa lei de formação para i ao cubo e para i. Esse somatório onde envolve i ao cubo e quando envolve i. Mas não se preocupe com isso não, que no momento a ideia aqui é entender como resolve isso. Tá? Então aqui, tentando fazer um algebrismo aqui, esse n joga aqui para dentro, esse n joga aqui também. Então vamos ter aqui esse 3 joga para cá e esse 3 joga para cá. Bom, o que me preocupa agora é resolver isso aqui, né, e resolver isto daqui. O somatório de i, né, ao cubo com i iniciando em 1 a n, isso daqui dá para ser determinado através dessa lei de formação aqui. Isso aqui dá para demonstrar, mas posso perder o tempo demonstrando essas leis de formação agora, que faz parte do curso de série, mas a ideia aqui é resolver no curso de integral, usar as propriedades e os métodos de integração sem passar por esses limites. Eu coloquei para vocês verem de fato que é mais desgastante usar limite para resolver essa integral. Aqui mesma coisa, somatório de começando de 1 a n, aqui o termo geral, né, dessa série. Então, fazendo isso, trocando essas duas informações, eu passo a ter o meu limite agora totalmente dependente de n. Vou dar uma simplificada aqui, corta 4 com n aqui, né, fica n ao cubo aqui embaixo. Da mesma forma que n ao quadrado com n. Né, repetir aqui, não foi isso? Vou repetir. Então, fazendo isso, né, cortando aqui, esse com esse, e pegando n ao cubo e jogando para dentro. Por exemplo, aqui eu cortando aqui, esse daqui ficou 2 aqui, eu posso jogar, tá ao quadrado, né? Jogo para cá, só um detalhe, aqui é n ao quadrado, tá bom? N ao quadrado por causa do quadrado aqui, um quarto que está aqui embaixo fica n ao quadrado. Esse n ao quadrado, e aqui tudo isso daqui também está elevado ao quadrado por causa desse quadrado aqui, passa a ficar n, né, vou escrever aqui, note que isso aqui passa a ser n mais 1 sobre n ao quadrado. Ok? Cortando aqui esse, aqui está o quadrado, né? Então fica 2, joga para dentro, cada está o quadrado aqui, corta aqui com esse, fica 1 sobre n, está aqui ele. E 1 aqui.
Mesma coisa aqui, né? Corto aqui com esse, fica N, jogo para dentro, corto o N com o N que entrou, fica 1 sobre N. Bom, agora é só aplicar o limite, né? Aplicando o limite, note que quando N vai para infinito, isso aqui vai para zero, isso vai para zero, resta apenas menos 27 e 81 sobre 4, né? Está aqui o gráfico dessa solução, né? Dessa solução, que simplificando aqui dá menos 6,75, é a área exata, né? Como eu tinha imaginado, vai dar negativo, porque a área de baixo, que está abaixo do eixo X, é maior do que a área que está acima do eixo X. E aqui o gráfico dado pela soma de rima. Fazendo aqui 5.000 divisões, observe que 5.000 divisões dá menos 6,7473, né? Quase próximo da área exata. Um erro aí da casa de, considerando duas casas decimais, é da ordem de 0,1 aí. Ok, gente? Então, isso aí eu encerro aqui esse exemplo. Eu quis mostrar para vocês a diferença usando a integral de Riemann, né? E por aproximação, construindo aí o termo geral e fazendo aí essas divisões tenderem a infinito. Espero que vocês tenham percebido aí a dificuldade que é construir esse limite através do termo geral da série, mas nas aulas futuras vocês vão perceber que existem métodos de integrações que nos permitem integrar aí sem passar por esses limites. Bom, muito obrigado, boa sorte, bons estudos e até a próxima, gente. Um abraço.